Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. Começando um Boa Noite 247 aqui nesse sábado, 19 de outubro. E eu tenho um grande prazer aqui de receber a jurista, professora de Direito, Liana Sernelins, que fala de Recife, e eu sou a Gisele Federici. Tudo bem, Liana? Como é que você está? Boa noite. Tudo bem, Gisele? Preocupada, bastante preocupada, como todo mundo aqui, porque a situação do vazamento de petróleo é bastante dramática. Pessoal, a Liana está aqui hoje, nesse programa, para falar de um assunto gravíssimo que ela já comparou à Chernobyl brasileira. É um desastre ambiental que a gente está vendo todos os dias, alguma notícia nova, só que, pelo que parece, né, Liana, você me confirma isso, o que você acha, não está se dando o alarme que é preciso para esse caso, né? É Não, curioso não. que a Amazônia teve um destaque internacional, já deu uma super acalmada nesse noticiário, não estão mais falando tanto de Amazônia, aliás, não estão mais falando de Amazônia, mas nesse caso, nas praias, no litoral nordestino, já se atinge aí 3 estados brasileiros de vazamento de petróleo. São cenas muito assustadoras que a gente vai mostrar hoje, fotos e vídeos, e não se está fazendo nem perto, nem não chega nem aos pés do alarme do que foi o caso da Amazônia, né? Você concorda com isso, Liana? Inteiramente. E não porque eu acho que não deveria ter sido dado destaque à Amazônia, é óbvio que tinha que ter sido dado, e foi muito importante a reação internacional, mas a própria sociedade brasileira não compreendeu o tamanho do crime ambiental que aconteceu no Brasil e que o IBAMA já considera como o maior crime ambiental da história do nosso país. As pessoas ainda não dimensionaram e, portanto, se a nossa própria sociedade não fica impactada, é óbvio que a comunidade internacional não vai também dar atenção. Mas esse é o maior crime ambiental já cometido no Brasil, de acordo com o IBAMA. É importantíssimo esse destaque para o tamanho do crime, né? E não tem outro nome, né? É crime mesmo, e muita gente aqui nos comentários já cobrando o governo, cobrando investigações, porque sim, há responsáveis a serem punidos, como em todos os desastres, né? A gente já viu recentemente na nossa história aqui Brumadinho e Mariana, e sempre há empresas por trás, responsáveis, autoridades que se omitem de não só ajudar as pessoas, mas ajudar a minimizar o problema, e a gente vai falar de tudo isso. Volto a dizer, a gente tem vídeos impressionantes para mostrar, vídeos que estão circulando nas redes sociais, quem está olhando bastante o Twitter, as redes nesse final de semana, nos últimos dias, provavelmente já viu, mas a gente vai reunir tudo nessa conversa aqui nesse material. Como hoje é o Boa Noite, e a gente sempre comenta os fatos do dia, e a Liana é uma pessoa do direito, está sempre comentando aqui na programação. Eu vou trazer primeiro 2 assuntos que estão pegando aí na política nacional, depois a gente passa para essa questão do vazamento de petróleo no Nordeste. Liana, hoje saiu um novo capítulo da Vaza Jato, que revelou que o Moro comandava efetivamente a Operação Lava Jato, só que talvez até sozinho, né, sem a ajuda do Ministério Público, porque as conversas indicaram que, sem ser provocado, né, sem ser solicitado para que determinasse alguma ação de busca e apreensão, ele mandou fazer a ação, né, a Polícia Federal realizar uma ação de busca. E não havia esse pedido do MP. A Exato. Polícia Federal, né, os delegados da PF, nos diálogos, falam, pô, dão risada disso, né, e comentam assim, vou ajeitar isso aí, ou seja, eles vão fazer um pedido, né, providenciar um pedido, depois da busca e apreensão, só para formalizar. Isso é ilegal, né, Liana? Completamente. Veja, o juiz pode determinar a produção de provas de ofício de maneira fundamentada, mas não foi isso que aconteceu. Pelo que a gente viu no diálogo publicado hoje, o que nós tínhamos foi exatamente isso.
Russo, apelido do Moro, né? Russo deferiu uma busca e apreensão que não tinha sido pedida. KKKKKK. Aí vem uma delegada e pergunta, como assim? Aí ele responde, deixa para lá, vou ajeitar isso aí. Ou seja, ele ia apresentar o pedido depois do pedido ter sido deferido. Então, o Moro, na verdade, deferiu algo que não foi requerido por nenhuma das partes. É uma decisão extra-petita. Isso foi logo antes da condução coercitiva do Lula. Então, foram 8 conduções coercitivas, 8 mandados de busca e apreensão, e foram poucos dias antes da condução coercitiva do Lula, uma condução coercitiva ilegal, que a doutrina penalista entende que não cabe condução coercitiva do próprio réu, caberia de testemunhas, de terceiros que se recusam a cooperar com a justiça. Mas em vista do princípio da proibição da autoincriminação, da proibição não, né? Da proteção contra a autoincriminação, não caberia a condução coercitiva do próprio réu. Mormente quando o réu não se excusou, não se negou de colaborar com a justiça. Ou seja, foi uma ação completamente espetacularizada, nós já sabíamos disso, a ação era ilegal, não tinha requisitos de cabimento, mas o que a gente não sabia era que o Moro havia determinado aquelas buscas e apreensões e outros atos processuais que naquela conversa a gente não consegue precisar ao certo quais eram. A gente não consegue identificar quais atos processuais, que a gente consegue identificar que foram poucos dias antes da condução coercitiva do Lula, isso sem requerimento de nenhuma das partes. E aí volta a discussão sobre punições, né? Hoje já várias declarações de políticos dizendo que, bom, se a gente vivesse num país em que estivéssemos num estado normal das coisas, o Moro já estaria sendo punido, né? Você acha que isso pode ser incluído? Você já falou muitas vezes sobre a dificuldade de punição de autoridades, e nesse caso até por conta das fontes terem sua origem num vazamento, né, uma provável origem de hacker, etc., a punição fica muito complicada, né, Liana? Sim, fica. Processualmente falando, o que é importante para a gente conseguir o reconhecimento judicial de que Moro não agiu na condição de juiz imparcial, mas sim na condição de parte. Por isso que eu digo que não é simplesmente caso de suspeição, é caso de impedimento. Por quê? Porque o Moro não orientou, desde que começou a Vaza Jato que eu digo isso aqui no 247. Não é simplesmente caso de ter orientado uma das partes. Não, o Moro se substituiu a uma das partes. Ele se tornou uma das partes. Ele se tornou o adversário do Lula no processo. Então, é hipótese de impedimento, é hipótese de nulidade dos atos decisórios, e isso é justamente o que o Lula quer no julgamento do habeas corpus, que se reconheça a nulidade das decisões por falta de isenção, por falta de imparcialidade. Agora, é possível responsabilizar o Moro? É muito difícil, não existe no Brasil crime de interpretação. Agora, aplicando a teoria do próprio Moro, observando todo o conjunto probatório, verificando, se valendo do raciocínio presuntivo, do raciocínio indiciário, todos os indícios demonstram que o Moro agiu de forma corrupta. E aí, se houve corrupção, a corrupção seria, sim, punível. Se nós fôssemos aplicar esse direito penal, que não dá nem para chamar de punitivista, mas esse direito penal que o Moro se utiliza com base em ilações, com base nisso, já teríamos condenado o próprio Moro. Tá? Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o cenário político, que as coisas estão bombando aqui no PSL, né, o partido do Bolsonaro, e tem uma briga agora entre Eduardo, entre Joyce, o próprio presidente mandou primeiro
derrubar o líder do PSL para colocar o filho dele, não conseguiu, ficou só uns minutos lá, o Eduardo na liderança, depois mandou tirar a Joyce também da liderança do governo, e tem um grupo muito dividido, que é o grupo dois grupos muito divididos, né? O grupo pró-Bolsonaro e o grupo pró-Luciano Bivar. Ontem o Frota estava no 247 e disse que todas as crises... A gente está torcendo para a briga, né, Gisele? Tá, a gente está pegando a pipoca, né? E entre Bolsonaro e Bivar a gente fica com a briga. O Frota comentou que todas as crises começam nos filhos, né? Sim, Liana, você acha que isso vai até onde, né? Porque é muito claro que essa implosão ela vai acontecer, já está acontecendo, mas ela vai ser determinante em breve, né? Não dá para sustentar que o presidente beneficie seus filhos em todas as situações, né? Quem foi eleito e não é filho vai ficar indignado com a situação, né? Mas essa situação vai perdurar até o fim do mandato. A gente já viu que quem manda são os filhos. Essa situação vai perdurar. Essa situação ela foi objeto de advertência em fevereiro, quando o Bebiano foi demitido. O Bebiano disse que os filhos iriam implodir o governo, isso foi em fevereiro desse ano. E nesses dias, nessa loucura toda, o Carlos Bolsonaro admitiu que ele publica no Twitter do pai, do Jair Bolsonaro. Então, as crises... Agora, não é só os filhos, né? O próprio Bolsonaro é um translocado. Então, eles anunciaram a criação de um partido novo, o Partido Nacional Conservador, para depois anunciaram a saída do PSL, criaram o racha no lugar de atenuar o conflito, eles colocaram lenha na fogueira e depois se deram conta que eles também estavam na fogueira. E é uma coisa impressionante. O Bolsonaro foi se miscuir na questão relativa à liderança do partido. Ele poderia se miscuir em relação à liderança do governo no Congresso, mas ele se miscuiu na liderança do partido. Ele se meteu onde não deveria ter se metido. Ontem, no meu programa, no resumo da semana, eu comentei isso. É como um adulto se meter na briga de criança. Olha, você não se mete, deixa que as crianças se acertam. Aí ele foi, se meteu e ainda por cima apanhou de uma criança, porque ele perdeu a briga com o delegado Valdir. Foi ridículo. Foi simplesmente ridículo. É uma situação impressionante essa que nós estamos vivendo. Se não fosse mais um dos diversionismos, porque esse pessoal é PhD em diversionismo, acho até que mereceria mais atenção, mas na terça-feira eles vão aprovar a reforma da Previdência de maneira definitiva. O leilão do pré-sal está aí, a venda das nossas... a reforma tributária, a reforma administrativa perigosíssima para os servidores públicos e para o serviço público em geral, todas estão avançando ao arrepio dessas brigas deles. Não, e é uma série de episódios ridículos, né? Todo dia a gente vê aí alguns episódios ridículos e inéditos para um governo. Deixa eu ler uns comentários aqui. O Cláudio Alves mandou 2 superchats, ele diz, com uma mídia corporativa como a nossa sociedade dificilmente compreenderia a gravidade da situação das praias do Nordeste. Eu até queria a sua opinião, Liana, sobre a cobertura da imprensa, como é que está sendo, na sua avaliação, sobre esse desastre ambiental. Eu já te passo para falar sobre isso. Ele também diz, transformar o nosso sistema judicial inteiro num puteiro. Não, calma aí, Cláudio Alves. O puteiro é muito mais organizado do que isso. A Jandira da Larosa de Oliveira diz, hoje escrachamos Dallagnol num evento na AMI-RIGS de Porto Alegre, foi muita adrenalina. Você que é gaúcha, Liana, talvez conheça esse lugar que eu não consegui ler, que é uma sigla aqui. Obrigada pelo superchat, Jandira. O Renato Ribeiro mandou 2 também. Ele perguntou se eu não quis dar uma porrada no Frota. Sua cara dava a impressão de autocontrole tremendo. Não fiquei com vontade de dar uma porrada, não. Foi todo mundo educado.
ele foi, nós fomos também, foi uma entrevista civilizada. Então, é assim que precisa ser, né? O Renato Ribeiro diz, será que não há tanta divulgação, pois a culpada é a Shell? Liana, então vamos passar para esse assunto. Vou te fazer uma pergunta inicial, que é sobre a cobertura, o que você está achando, se você acha que é por causa da Shell, ou isso é teoria da conspiração, ou se talvez porque a barragem, né, foi também desastre humano, e o desastre ambiental ele tem menos apelo, né? Isso é fato. Tem uma coisa do turismo que afeta diretamente, mas está atingindo o quê? Pescadores, moradores nordestinos, pessoas que vivem da natureza de alguma forma ou que vivem do turismo. O que isso abala o grande sudeste poderoso, né? Que se sente o centro das atenções? Eu concordo com você. Eu acho que não causa a comoção que causariam, que outros desastres causariam, mas isso é exatamente isso que nos preocupa, porque o que está acontecendo aqui é um grande desastre ambiental, é um crime ambiental, do qual decorre um desastre ambiental de proporções que a gente ainda não consegue calcular, José. Então, o que nós vimos hoje, o que nós soubemos em razão de uma sonda europeia, de um navio europeu, é que foi visualizado um bloco de 21 quilômetros quadrados de petróleo em direção à Bahia. 21 quilômetros quadrados. Então, quantos milhões de litros de água estão contaminados? Não dá para calcular, né? Não tem ainda nenhuma estrutura para que isso aconteça. E a gente vai ter a dimensão quando? Como é que o trabalho vai ser feito? 1 quilômetro quadrado de óleo polui, contamina 1 milhão de litros de água. Então, por aí a gente tira. E você está bastante por dentro da situação de Pernambuco, né? E hoje, não hoje, né? Mas o petróleo começou a seguir em direção à Bahia também. Hoje começou a chegar a cidades do sul da Bahia, Ilhéus, por exemplo, que é muito turístico. Eu vou mostrar aqui um vídeo, deixa eu tentar aqui para ver se dá certo. Eu ia até pedir, Gisele, se você puder, não sei se você tem aí um vídeo que eu mandei para você, que é o vídeo da primeira mancha que a gente visualizou anteontem. Certo, vou mostrar esse mesmo. Isso, é uma mancha menor. Vamos lá, peraí. Essa. Essa mancha, Gisele, ela tinha 6 metros quadrados. Quando você estava falando de outro vídeo, né? Mas pode falar que... Estava falando desse. Desse tá. mesmo. Essa foi a primeira mancha que foi vista aqui na região de São José da Coroa Grande. Ela tinha 6 metros quadrados e quando ela atingiu os corais, ela ficou com 50 metros quadrados. Então, essa é uma característica dessa mancha de petróleo, que é muito perniciosa, porque ela tem características diferentes daquele comportamento típico do óleo em qualquer lugar do mundo, que é o de flutuar. O óleo flutua. Essas manchas de petróleo que estão aqui, talvez em razão das intempéries, elas sofreram alterações físico-químicas e elas estão semi-submersas. Isso é muito, muito perigoso. Por quê? Porque elas não são visíveis. Ontem de manhã, quando se organizou uma força-tarefa, porque já se imaginava
que a mancha chegaria em Tamandaré, ela acabou atingindo a praia de Carneiros. Tem um outro vídeo que eu mandei para você, da praia de Carneiros, que é aquele com as manchas bem... Espera aí que eu já coloco aqui, que também rodou bastante esse vídeo. Só um segundinho. Não é o que deles recolhendo, é um outro que só tem... Esse é um Sei. vídeo que não circulou muito, aquele que as pessoas ajudaram a recolher, é esse. Olha o absurdo dos blocos. E ele é consistente, né? Olha, dá para você pegar na mão e tirar. Assim, a gente vai ver depois esses vídeos, né? Das pessoas tirando. Exatamente. Então, deixa eu dizer, tá vendo o tamanho dessa mancha? Sim, é gigante. Pronto. Às 5 da manhã ela não estava visível. Nossa, então foi muito rápido. Não, ela está semi-submersa, Gisele. Ah, Esse sim. é o perigo, essa grande dificuldade. Às 5 da manhã, fizeram um sobrevoo de helicóptero por aquela região, Tamandaré, São José da Coroa Grande, e não foi vista a mancha, porque ela estava semi-submersa. Do helicóptero não dá para ver, então? Não dava para ver às 5 da manhã. Às 11 da manhã aparece. Emerge. E isso é que não é uma característica típica de óleo. Porque a característica típica do óleo é ele flutuar. O que aconteceu aqui e que está dificultando a visualização do petróleo é que esse petróleo ele está semi-submerso. Então, ele não consegue ser visto de helicóptero, ele não consegue ser visto, não consegue ser identificado. Agora, a gente vai ter que falar já dos instrumentos da Marinha, porque a Marinha tem instrumentos para ver isso. Do Exatamente. jeito como a sonda europeia viu um bloco de 21 quilômetros quadrados de petróleo. Gente, 21 quilômetros quadrados de petróleo é uma tragédia ambiental que a gente ainda não consegue impactar. Porque os blocos de petróleo, Gisele, quando eles estão se aproximando da nossa costa, eles têm meio metro de profundidade. Certo? Eles têm meio metro de profundidade. Quando você viu agora nesse vídeo e no outro vídeo, eles têm cerca de 5 centímetros, 10 centímetros. Tá? Então, o que acontece? Ele se torna mais fluido e, ao mesmo tempo, é claro, ele se expande muito. Então, quando ele está submerso, quando ele está semi-submerso, quando ele está em alto mar, em que a temperatura da água é mais fria, ele se solidifica. Tanto é que hoje um navio da Marinha, içou, veja a expressão que eu estou utilizando, içou, como se fosse um objeto. Içou 2 blocos enormes de petróleo. Eles içaram 2 blocos enormes de petróleo. Sim, soltos na água. Exatamente, e porque eles estavam em estado sólido. Só que no momento em que eles se aproximam da costa, e que eles encontram águas mais quentes, eles se tornam mais fluidos, eles estavam semi-submersos, portanto, eles não eram visíveis, senão com instrumentos próprios de medição, que a Marinha tem, mas não está utilizando. Hoje, pela primeira vez, um navio fez resgate. Então, a pergunta é, por que a Marinha não está utilizando seus recursos? Vou até ler a pergunta da Capitu aqui, que ela falou, eu estou com o meu coração apertado. Ninguém em lugar nenhum pode ajudar a recolher esse petróleo. O próprio Estados Unidos tem tecnologia para recolher esse petróleo. Cadê a parceria? Na verdade, a gente tem tecnologia, não é isso, Liana? A Marinha Brasileira poderia estar fazendo isso. Por que não está fazendo? Então, essa mancha de petróleo, ela surgiu no final de agosto. A gente lembra disso. Final de agosto, início de setembro, apareceram os primeiros casos. Só que aconteceu. Esse petróleo ele foi lançado, de acordo com um estudo da UFRJ,
ele foi lançado a 700 quilômetros da costa brasileira, entre Sergipe e Alagoas. Tá? Então, as correntes trouxeram essa mancha para cá, mas ela chegou muito fraca. Causou um impacto ambiental pequeno e as correntes mudaram. E quando as correntes mudaram, elas fizeram com que o petróleo retornasse. E aí a gente ficou todos aqueles dias de novo sem ter notícias desse dano ambiental. Só que as correntes mudaram de novo e trouxeram novamente o petróleo para a costa brasileira. Só que agora trouxeram com mais força. Trouxeram com mais força. E mesmo assim, Gisele, o que chegou até agora é a ponta do iceberg. Ou seja, tem muito mais, muito mais. Tem muito mais. E volto a dizer, essa mancha na água fria, em alto mar, ela fica em estado mais sólido. Aqui ela fica fluida e aí sim ela emerge, porque diferente do comportamento típico dos óleos, ela não está flutuando. Ela está semi-submersa, o que significa dizer que as boias que foram utilizadas para contenção não serviram. Porque a utilização de boias como método de contenção é utilizado no mundo inteiro. Só que aqui, essa mancha passou por baixo das boias. Inclusive, as boias foram utilizadas para tentar conter que o petróleo entrasse no nosso estuário, entrasse nos nossos rios e mangues, e já entrou. Porque passou por baixo das boias. Então, na verdade, esse desastre não só ele aconteceu, né? Ele está driblando os seres humanos, né? As pessoas que tentam encontrá-lo e tirá-lo do mar. Né? Existe Exatamente. Aí uma armadilha. Está dando um rolê. Existe uma armadilha. Quem podia conter, de fato, é a Marinha. Mas é uma decisão política, então. De alta precisão, a Marinha localiza uma garrafa PET dentro do mar. Imagina uma mancha de 21 quilômetros quadrados de extensão. Isso significa a Marinha não ter visto essa mancha, Gisele. Significa que ela não teria visto uma frota de submarinos invadindo o Brasil. Não é um submarino ou dois, mas uma verdadeira frota de submarinos. É claro que essa mancha foi visualizada. Perfeita essa sua comparação. Não tem como. Seria impossível a Marinha não ver. Então é uma decisão política. Bom, a gente só pode supor que sim. O que não dá para supor é que a Marinha não viu uma verdadeira frota de submarinos entrando na costa brasileira. É impossível. A Marinha tem instrumentos para identificar, ela sabe a origem, ela com certeza absoluta ela sabe a origem. O que nós temos com certeza, Gisele, são os laudos da Universidade Federal do Sergipe, que asseguraram que a mancha de petróleo da mesma característica, é o mesmo petróleo que foi encontrado em um tonel, em um barril, que era da Shell. Então, nós tivemos um barril da Shell encontrado em Sergipe, em que a Universidade Federal do Sergipe confirmou, por meio de laudo técnico, que o petróleo que vazou na costa do Nordeste é o mesmo petróleo que estava dentro do barril, que estava intacto. Ontem a Marinha encontrou outro barril da Shell, com rótulo da Shell, no Rio Grande do Norte. Não tem laudo ainda. E aqui em Pernambuco, eu recebi uma notícia anônima, expedi para o órgão, a Agência Estadual Ambiental, CPRH, que verificasse. Eles fizeram uma diligência, aliás, muito rapidamente, em minutos eles saíram em diligência para buscar o barril, e o barril também tinha rótulo da Shell e está aguardando laudo.
Tá? Então, o que nós temos? Pelo menos 3 barris identificados com o rótulo da Shell, e nós temos um laudo da Universidade Federal de Sergipe dizendo que o petróleo vazado no nosso mar é o mesmo petróleo encontrado no tonel da Shell. Se confirmando esse barril do Rio Grande do Norte, seriam 4 estados, então, né? E não 3. Exatamente. Bahia, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte. Atingiu todo o litoral nordestino, toda a nossa costa. E volto a dizer, o alarmante é quando chega no nosso litoral, o bloco de petróleo que é profundo, que tem meio metro de profundidade, ele se torna fluido, ele fica mais fino e, no entanto, ele se expande muito. Ele se expande muito. Então, o que era 6 metros quadrados virou 50 metros quadrados. E aí, o dano ambiental, isso significa simplesmente devastação da atividade de pesca, obviamente atividade turística, tá? E a gente ainda não conseguiu dimensionar o tamanho desse dano ambiental. Se a Marinha tivesse intervindo, eu volto a dizer, hoje foram içados 2 blocos, ou seja, a Marinha tem tecnologia para fazer isso de maneira eficaz. Agora, as agências estaduais, como aqui em Pernambuco, se criou um comitê de crise. E está todo mundo desesperado, Gisele. Está todo mundo cheio de boas intenções. Nós tivemos iniciativas lindas aqui em Pernambuco, inclusive mobilizando a sociedade civil, mas não tem os equipamentos, não tem tecnologia. O que está acontecendo aqui em Pernambuco é uma vitória da boa vontade, mas é a vitória numa batalha. A guerra é muito, muito, muito maior. Liana, você falou de pescador, eu queria mostrar um vídeo aqui de um pescador que eu vi hoje, na Praia do Sal, fica na Bahia, Itapuã. Vou compartilhar com vocês. Esse foi o relato de um pescador na Praia do Sal, Itapuã, Bahia, que é muito triste. Você consegue sentir na voz dele como ele está arrasado. E como é que se tira esse óleo de pedra, né, Liana? É uma coisa muito difícil, ele não consegue nem imaginar. E você no também coral, e já matou os corais, né? Sim. O petróleo que chegou nos corais não tem como tirar. Não tem como tirar. Matou os corais. Então, se chegar em Porto de Galinhas, vai matar nossos corais. Você já pensou? Mostra o vídeo na Praia de Carneiros. Olha, na Praia de Carneiros, a gente considera uma joia do litoral pernambucano. Sinceramente, Gisele, é vontade de chorar. Sem exagero. Há vontade de chorar, dá um desespero. Eu tenho como mostrar o vídeo que foi feito aqui na Praia de Carneiros? O da Praia de O da Praia de Carneiros eu tinha mostrado um no começo. Não, ali foi, acho que foi Tamandaré, então aquele com a mobilização popular, um vídeo que viralizou. Tá. Ali eu acho que é Tamandaré ou Carneiros, que são praias vizinhas, é o mesmo município. Tá, tem um aqui na Manga, aqui, eu vou mostrar esse, que eu não tenho certeza da localidade, mas mostra uma mobilização também, pescadores tirando o óleo da água. Eu vou mostrar esse, depois eu procuro esse que você está falando. Eu acho que é esse. Ah, então tem tá. 2.
Olha a dificuldade. Aqui eu queria fazer um comentário, tá? Aqui eles conseguiram pegar um bloco mais sólido e Mais denso, conseguiram né? utilizar as redes. Mas o que Aham. aconteceu de maneira. Isso foi aqui em Pernambuco, tá? Tá, Isso aqui foi então tava Tamandaré. certo o vídeo. Aham. É, tem outro que eu queria que mostrasse, que é um pessoal jogando no plástico. Então, aqui eles conseguiram usar a rede porque, porque o bloco estava um pouco mais sólido. Vê que ele tem cerca de 20 centímetros de altura. Não, ele é enorme. É, Ele é exatamente. grosso. Quando o bloco fica assim, ele é mais fácil de ser capturado. Aham. Quando ele Então, fica, eu ia ele te é mais perguntar. fácil. Eu ia te Agora, quando perguntar. ele fica mais fluido, é muito difícil. Ele se Diana, expande muito. Tá? E aí o que acontece? Ele passa pelas redes. certo. Então, o Olé, assim, conversando com uma das pessoas que estava, que trabalhou ontem o dia inteiro, da madrugada até o final da noite, eu disse, olha, parecia aqueles monstros de desenho animado, que te surpreende de uma maneira que você não está esperando que ele vá fazer. Então, a gente colocou as boias, a mancha passou por baixo da boia por ser semi-submersa. A gente colocou as redes, ela atravessou as redes. Então, e ao mesmo tempo a facilidade que a Marinha teve içando blocos enormes, né? Lá no fundo do mar, como é muito mais fácil cometer, na verdade, atuar de maneira remediadora em alto mar com a tecnologia da Marinha, porque os órgãos estaduais, os órgãos estaduais de defesa ambiental, eles não têm estrutura para fazer esse tipo de contenção. E, aliás, o Ministério Público Federal ontem propôs uma ação contra o governo federal para que se cumpra o Plano Nacional de Contingência por poluição de óleos. Que o governo simplesmente cancelou o Plano Nacional de Contingência. É uma coisa, Gisele, assustadora. A gente está diante, volto a dizer a expressão do querido amigo Fernando Ferro, de uma Chernobyl brasileira, porque, obviamente, esse material é um material que é tóxico, tanto é que a Defesa Civil está alertando para não tocar nesse material sem luvas, que animais marinhos que sejam encontrados como tartarugas, que tem vídeos das tartarugas coitadas cheias de petróleo, elas não podem ser devolvidas ao mar, tem que se chamar a defesa ambiental para lidar com essa fauna marinha que foi contaminada. Então, tem que está se pedindo para que se vá em posto de saúde em caso de toque, de ingestão, etc. Ou seja, é um material que está contaminando o litoral, a nossa fauna marinha, as pessoas. Então, está colocando em risco toda a atividade de pesca. E, aliás, Gisele, uma coisa comovente, se você puder achar o vídeo em que tem mais pessoas trabalhando para recolher esse picho. Já estou com ele aqui, já. Coloca aí, por favor, Gisele. Vou colocar só um segundo. É isso, é isso aí. O que eu ia te perguntar é que quando o óleo está assim, é menos pior, né? Porque você estava falando sobre a densidade. A areia é mais fácil de recolher. Exato. Na areia é mais fácil de recolher. Quando chega nos corais, e daí a gente tem muito, né? Veja, o nome da cidade, Recife. Imagina chegar nos nossos arrecifes.
Pois é. Em coral, em pedra, é praticamente impossível retirar esse material. Na areia é mais fácil. Outra coisa, esses sacos, eles estão indo para uma vala provisória. Tá, importante falar para onde está indo esse petróleo agora. Uma vala provisória. Não foi criado um comitê de crise. E realmente, assim, as pessoas estão tentando remediar essa tragédia, esse crime. E a Shell, até agora, negando responsabilidade, nem sequer se ofereceu, porque a Shell tem dinheiro, teria condições. Aliás, cabe aqui uma ação contra a Shell também, pedindo cautelarmente que disponibilize imediatamente material. Aliás, sabe qual foi o valor da multa que o Ministério Público Federal pediu por dia, caso o governo não cumpra o Plano Nacional de Contingenciamento? R$1 milhão por dia. R$1 milhão por dia, gente, não é nada. Não é nada. R$1 milhão não é o prejuízo de um município do Brasil. Imagine que isso prejudica toda a rede hoteleira, todo o turismo, toda a atividade de pesca. Não é nada. A multa que o MPF pediu para o governo não é nada. Não é nada. Diana, os cidadãos brasileiros estão comovidos, estão desesperados, os pescadores, as pessoas que vivem do turismo ou simplesmente que moram no Nordeste, estão lá fazendo esse trabalho no lugar do que autoridades deveriam estar fazendo, né? Agora, uma pergunta aqui, que eu até trouxe da Regina Aquino, que eu já ia te fazer, vou ler por ela, né? Que ela fala: quem é responsável por esse derramamento? Essa porcaria de governo ainda não sabe. A Marinha está pescando ou já voltou ao trabalho? A gente falou aqui da Shell, já tem documentos que comprovam que há uma semelhança, né? Já comprova que é o mesmo petróleo da Shell e o vazado no mar está dentro de um barril da Shell, mas o governo falou em Venezuela. Afinal, é Venezuela ou não? E só esclarecendo aqui que você é uma pessoa do direito, mas que está em contato com os maiores especialistas aí no estado, um dos maiores especialistas do país, que estão nesse trabalho de retirada do óleo do mar e da investigação também, né? Você está muito por dentro do que está acontecendo aí por conta disso, dessas questões técnicas. Não tem nada aponta para a Venezuela nesse momento. Tá? Então, eu sou... se houve responsabilidade, não me interessa quem foi, tem que ser responsabilizado e pronto. Mas até o momento, não tem nada que aponte para a Venezuela. Só uma afirmação translocada do Bolsonaro, mas o Bolsonaro, a gente sabe que o que ele fala não se escreve. Tá? E o que a gente tem, de fato, são 3 barris localizados com rótulos da Shell e um laudo da Universidade Federal do Sergipe que comprova que o petróleo vazado na costa brasileira é o mesmo petróleo que foi encontrado em um barril da Shell que estava intacto. Então, o que a Shell alegou de que aquele barril era um barril com óleo para lubrificação de navio, etc., essa explicação não faz sentido diante do laudo da Universidade Federal de Sergipe. Então, inclusive, acho que o Ministério Público Federal deveria processar logo a Shell com pedido cautelar para colaborar nas ações que elas têm que ser urgentes. Imagina agora que o petróleo está entrando no nosso rio, ele vai se alastrar. Volto a dizer, ele vai ficando fino, os blocos são profundos, eles vão chegando na costa brasileira finos. Quando eles têm alguma espessura, como aqui na areia, 5 centímetros de espessura, a gente viu no vídeo os próprios pescadores e a população. Gente, foi um mutirão de 1.500 pessoas. Aliás, fico parabéns para o subsecretário de Meio Ambiente de Tamandaré, o Manuel. Os parabéns, porque ele mobilizou 1.500 pessoas, cumpriu o plano de contingenciamento de crise aqui, que foi formulado pelo Comitê de Crise Estadual.
conseguiu os tratores, as retroescavadeiras, falou com os empresários doaram luva, doaram alimentação, os pescadores, Gisele, os pescadores doaram as suas redes. Eles estão sem instrumento de trabalho. A gente viu isso no vídeo, né? Eles estão recolhendo óleo com a rede de pesca. Eles doaram as redes. Eles doaram as redes para a força-tarefa. Eles ficaram sem instrumento de trabalho. Isso não é possível. A gente não tem marinha para os pescadores terem que doar as redes deles? É um absurdo, Gisele. E esses sacos que a gente viu, eles recolhem nos sacos, né? Sim. Esse saco, em 30 minutos, ele já se dissolveu. Ele se dissolve. Então tem que sair correndo com esse saco, tem que transportar imediatamente. Tem que transportar imediatamente, coloca numa retroescavadeira e a retroescavadeira leva para essa vala provisória. Ontem à noite choveu, estava todo mundo desesperado, porque iria subir a água iria fazer com que o petróleo saísse da vala. Olha, é tanta coisa. A gente está tendo sorte e também azar, né? Por um lado. Hoje, felizmente, a maré estava baixa. Durante o dia, conseguiram retirar um pouco do petróleo, evitar que ele entrasse no rio. Mas agora já subiu a maré e o petróleo está avançando o rio adentro. E daí está contaminando o nosso mangue, os nossos caranguejos. É um desastre natural. Você falou dos corais, né? Olha, é um desastre natural, não, um desastre criminoso, é um crime ambiental. Não é um desastre, né? Não é um furacão que passou. É um crime. É diferente. Você falou dos corais, né? E são perdas que já há perdas que não tem mais retorno, né? Aqui a população está tentando reverter o máximo que consegue, mas muita coisa já não tem mais como reverter. Seres vivos que estão morrendo, e o mar também tem vida, né? O mar também tem oxigênio. O que acontece com o mar? Essas análises vão sendo feitas aos poucos pelos especialistas no assunto, né? Tem muito superchat chegando aqui, queria agradecer demais o apoio da galera que está mandando comentário, participando muito do assunto e ficando muito alarmado com tudo isso e assustado. A Geisa Costa Meirelles está me dizendo aqui que é a sigla lá de Porto Alegre, a ANRIGS, né, que é a Associação Médica do Rio Grande do Sul, então está esclarecido. Cláudia Magalhães diz: Liane Gisele, tudo de bom no sábado à noite, obrigada. O Renato Ribeiro também está agradecendo por nos esclarecer sempre mais, nos brindarem com essa inteligência, pleno sábado. Evaldo Abreu: boa noite, meninas. Esse desastre não cheira a sabotagem? A Marinha não quis ver, pois é participante do entreguismo, portanto isso fede. Dora Rosa Cruz: seja direta ou indiretamente, é uma ação criminosa, principalmente porque foram bloqueados todos os protocolos de combate à poluição de óleo da Petrobras, que é quem fazia o combate independente de origem do óleo. Exatamente. Casal Cordabamba aqui diz: boa noite, Gisele e Liana. Sucessivos desastres, destruição ambiental e social, e humana, né? Com desastres ambientais que também fazem perder vidas. A omissão deste governo é crime. O Estado pode ser acionado? É responsabilidade do Estado, né? O Estado tem que ser acionado, mas eu já passo para a Liana comentar. Sim. Regina Alíssima mandou alguns superchats aqui. Ela diz: a maior perita brasileira em danos ambientais por vazamento de óleo, doutora Yala Schaeffer Novelli, da USP, diz que estamos sendo feitos de tolos, pois a Marinha e instituições do meio ambiente têm normas com procedimentos para saber lidar com esse caso. E ela sugere que entreviste essa professora da USP, muito boa sugestão. Ela também diz: Liane, está faltando decisão política para cuidar da questão do caso das manchas de óleo no litoral do Nordeste. Fátima Vilar: se depender do presidente, as praias do Nordeste vão ser destruídas, porque tem isso, né? A região também. Queria ver se fosse São Paulo, Rio de Janeiro. Sueli Natal: além do prejuízo na parte do turismo, tem que pensar na parte tóxica, toxicidade à fauna, flora, ser humano, etc. É isso, né, Liana? O governo está aí desmembrando, desmontando comitês que poderiam ter
trabalhar nessa questão. A reportagem, a Folha fez uma reportagem publicada hoje sobre isso também. Sim. Eu li essa reportagem, li a entrevista com essa pesquisadora da USP, e é exatamente isso. Tem uma matéria da Marco Zero Conteúdo, que também está fazendo uma cobertura muito boa sobre isso, entrevistando um professor do Departamento de Oceanografia daqui da Universidade Federal de Pernambuco, e ele diz, olha, os instrumentos da Marinha são de altíssima precisão. A Marinha consegue localizar uma garrafa PET no oceano. Então, é como eu disse, como é que não vai ver uma frota de navios ou de submarinos na costa brasileira? Impossível. Agora, eu sinceramente acho importantíssimo, a gente tem que discutir responsabilidade, mas o que eu gostaria de ver é o empenho da Marinha imediatamente, como se empenhou hoje, içando. Um único navio conseguiu içar 2 blocos grandes de petróleo. Então, o que eu gostaria é que a Marinha atuasse num plano de contenção imediata para impedir que esse crime se alastre. Porque o que a gente viu nesses últimos 3 dias aqui em Pernambuco, Gisele, é ainda a ponta do iceberg. Iceberg não é a expressão correta, mas ela é ótima para as pessoas entenderem o que é que vai acontecer. Isso é só o começo. É só o começo. Esse crime ambiental tem dimensões desastrosas. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa que os nossos órgãos competentes atuem. É preciso que a Marinha atue. É preciso que o MPF de fato, exija do governo federal a observância do Plano Nacional de Contingenciamento e também processe a Shell com pedido cautelar, com pedido liminar, para que a Shell também participe, porque ela também tem dinheiro, infraestrutura, tecnologia para ajudar a conter os danos para que eles não se tornem ainda maiores. Liana, existe algum cálculo que prevê quantos barris ainda há? Porque houve um conflito, né, uma batida, né, de navios de petróleo em julho, e ela não foi comunicada ao governo, né, essa notícia saiu depois na BBC. Então, esse acidente, né, que aí sim foi um acidente, aconteceu uma batida, enfim, só que por não comunicar ao governo e não se tomar providências, os barris ficaram espalhados pelo mar, né? Não se tem ideia de quantos barris ainda há para se abrir, para se encontrar, enfim, e também se há um cálculo de quantidade, né, de peso de óleo até agora. Olha, só o que foi retirado em Tamandaré, uma das praias de Pernambuco, tá? Já foram 72 municípios e 178 praias atingidas. Então, o que foi retirado ontem, de acordo com o subsecretário de Meio Ambiente de Tamandaré, foram 140 toneladas de petróleo. O Cláudio Alves está dizendo aqui, o JN há pouco falou sobre a mancha de óleo e também sobre os comitês extintos pelo Bozo. Acreditem se quiserem. Existe mesmo uma cobertura, né? Só que talvez ela não esteja gritando o quanto seja necessário. E aí, isso não é só da mídia hegemônica, né? Acho que todos nós devemos gritar mais, não estamos gritando o suficiente. Não estamos falando com as pessoas especialistas o suficiente para informar a população que mora longe de lá, ou mesmo que more lá, mas não tem a noção do que está acontecendo. Então, precisamos tratar mais desse assunto, né? Sem dúvida. É urgente, a gente tem que... nós temos que reverberar esse assunto. Nós temos, porque senão, literalmente, vai ficar esta mancha de petróleo na nossa história.
Vai ficar isso na nossa história, isso vai ficar para o futuro. Essa mancha, ela não se desfaz. Então, nossos netos, bisnetos, tataranetos ainda vão ter que conviver com as omissões dos órgãos competentes, federais, porque os estaduais aqui estão se mobilizando, mas os órgãos federais, e o nosso silêncio também, que acaba sendo cúmplice. Exatamente. LH Vilela diz aqui, o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, acabou de declarar que o óleo veio da Venezuela, ministro lixo irresponsável, é muita irresponsabilidade, né? O que a Liana falou. Eu não sei que ele afirmou isso com base em algum laudo, eu não vi isso. Também, essa última declaração também não vi. E é o que você falou, né? Se for da Venezuela, que seja responsabilizado o país que for, quem seja. Claro, quem for. A questão é você soltar a Venezuela sem base alguma. É claro que você está sendo político ideológico, né? Claro. Crime ambiental não tem ideologia, a gente não tem que estar torcendo. Ora, seja lá quem for que cometeu o crime ambiental, tem que ser responsabilizado. Mas, objetivamente falando, até agora não há nenhum laudo que aponte para essa conclusão. Por isso estou perguntando. O ministro do Meio Ambiente se funda em algum laudo isento ou é simples diversionismo ideológico e ficcional da cabeça dele, né? Porque esse governo faz cada afirmação, né, que é fontes, vozes da cabeça, né? Então, o que nós temos até agora é um laudo apontando, nós temos os barris que foram encontrados, um inclusive ontem encontrado pela Marinha com o rótulo da Shell, outro que foi encontrado em Sergipe e cujo laudo da Universidade Federal de Sergipe confirma que é o mesmo material que vazou no litoral brasileiro. Não, e acaba até causando uma distração, né? O que é muito interessante para eles também. Porque quando você fala, Venezuela, aí fica aquela briga de, não é da Venezuela, é da Venezuela. Aí vem especialistas estudarem... Fica ideologizando um crime ambiental que é uma tragédia. E que está acontecendo, está no gerúndio. Ele não acabou, né? Ele não acabou, ele está acontecendo, tem que ser barrado e o governo fica soltando polêmicas para distrair especialistas, mídia, e fica essa conversinha de onde vem o ódio, de onde vem o... A vontade é dizer, querido, se as vozes da tua cabeça dizem que é da Venezuela, tudo bem, então que seja da Venezuela, manda os navios da Marinha recolherem e depois faz os laudos e vê quem tu tem que responsabilizar, mas atua imediatamente. Tá? Parece que se você quer acreditar que é da Venezuela, então vai lá e retira o petróleo venezuelano dos mares brasileiros, mas age, faz alguma coisa, fala o que tu quiser, mas faz alguma coisa para proteger o litoral brasileiro. Faz alguma coisa para proteger a costa brasileira. Liana, eu coloquei aqui na tela o mapa que a gente tinha separado. Né, o mapa que mostra a costa do Nordeste e o fluxo do petróleo. Tem as correntes marítimas que trouxeram esse petróleo aqui para o Nordeste. A legenda aqui é a simulação de computador da Copel, né, da UFRJ, que mostra possíveis trajetórias de manchas de óleo que desaguaram no litoral nordestino. E aí, você falou sobre o risco de as pessoas tocarem nesse óleo, né? Para finalizar, eu queria trazer aqui umas imagens que eu acredito que estão circulando, e é uma campanha de segurança para que as pessoas não se machuquem, né? Não se firam com o petróleo encontrado. Então, se você encontrar mancha de óleo, não toque. O que fazer se encontrar, né? Se precisar remover, use luvas de borracha, baldes e pás. Então, existe um equipamento de proteção. A gente viu o vídeo com os voluntários ali
retirando e colocando nos sacos pretos, todo mundo de luva. Só lembrando que o saco plástico derrete em menos de 30 minutos, então tem que dar uma destinação, tá? Tem aqui, animais manchados de óleo não podem ser tocados nem devolvidos ao mar. Que tristeza isso, né? Uma tristeza é de chorar. Proteja ele do sol e ligue para a polícia ambiental. As imagens das tartarugas são realmente de cortar o coração. Caso encoste na pele, limpe com gelo e óleo de cozinha. Óleo de cozinha é muito eficaz. Ótimo. Então, se tiver reação alérgica ou ingerir, procure imediatamente uma unidade de saúde próxima. E aí tem aqui a ouvidoria, os telefones, Defesa Civil do Estado, e aqui é do Estado de Pernambuco, que ali é Pernambuco, 199 Pernambuco. É isso, gente. Liana, queria te agradecer demais por essas informações preciosíssimas e detalhadas de tudo que está acontecendo sobre esse vazamento, principalmente Pernambuco, mas, como você disse aqui, é todo o litoral nordestino. E ler os últimos comentários aqui. A Lenísia Celestino Ferreira diz: socorro, precisamos pedir ajuda internacional urgente. Dora Rosa Cruz: ser de origem venezuelana não quer dizer que o dano foi causado pela Venezuela, porque o óleo é vendido para qualquer país. Justamente, o petróleo, né, e o navio pode ser da Venezuela. Inclusive, teve entrevista de algum especialista dizendo isso, mas isso não quer dizer que ele foi responsável pelo vazamento, né? Mas é fácil dizer, o óleo é venezuelano. Maria de Lourdes diz: esse petróleo pode afetar o projeto Peixe-Boi em Alagoas. Então, sim, muitos projetos. Certeza. Muitos projetos, enfim, tem muitos projetos ambientais que cuidam de animais também, tem Itamar em Pernambuco, a gente não sabe até que ponto isso pode ser afetado. Reginalíssima, é isso mesmo, Liana, o governo negligencia e deixa de tomar ação em tempo, estranha a lerdeza. E ela fala também: a Liana está certa, não se trata de fenômeno, mas de crime ambiental. Ivone Marinho: é de fazer chorar, Tamandaré, minha praia. E a Dora diz também: mesmo que o óleo... eu já tinha lido esse. Deixa eu ver se chegou mais algum aqui. Acho que é isso. Agradecer demais aqui, foi uma audiência muito boa, muitos comentários, pessoal muito preocupado. Liana, passar para você dar as suas últimas considerações sobre esse crime ambiental. Gisele, muito obrigada pelo espaço, por permitir que a gente dê visibilidade ao que está acontecendo. Obrigada a todo mundo que está entendendo a gravidade desse crime da repercussão que a gente está sentindo agora e vai sentir por décadas se essa catástrofe não for evitada. Estou usando a expressão catástrofe, embora a gente saiba que não seja natural, e sim seja resultado de um crime. Quero me juntar a todos que estão pedindo para que se cumpra o Plano Nacional de Contingenciamento de modo imediato. Quero dizer ao nosso presidente da República que ele pode achar que o petróleo é de qualquer lugar, mas atue imediatamente. A Marinha tem tecnologia para, no mínimo, minimizar de forma significativa esse dano. Então, que se atue imediatamente. Questões ideológicas, nesse momento, são secundárias, terciárias, são irrelevantes. Nesse momento, a gente tem que conter o dano ambiental. Depois a gente discute responsabilidade. Tem que discutir responsabilidade, sim. Mas, nesse momento, a gente tem que atuar para conter o dano. E é isso. Desejar boa noite. Hoje não tem como não ficar tenso com esse cenário. Semana que vem, espero que a gente tenha notícias felizes para compartilhar, tanto em relação a esse dano ambiental, como o julgamento do STF na quarta-feira. E termino pedindo para todos que estão acompanhando agora para me seguirem nas redes sociais, especialmente no YouTube, no meu canal do YouTube, aqui, Liana Cirne, que eu apresento um programa, que é o resumo da semana, toda sexta-feira às 17 horas, e eu gostaria muito de contar com a companhia de vocês também no meu canal. Gisele, muito obrigada, querida. Obrigada a você, Liana. Eu que te agradeço. A gente vê que você está até emocionada com o desespero que dá de ver algo assim acontecer e
nada por parte das autoridades aconteceu ao mesmo tempo, né? Só discursos sem qualquer ação. Então, obrigada a todo mundo que assistiu também, obrigada, Liana, e a gente volta com você, acho que no Giro quarta-feira, é isso? Não sei. Eu acho que essa quarta eu giro com o Mauro. Isso aí, então o pessoal E tem encontra a Liana de julgamento, novo. né? E tem Oi? julgamento. E tem julgamento Isso, da STF. exatamente. Então, e amanhã eu estou de volta aqui no Boa Noite. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite.